A paz do Senhor, gente, boa noite, meus amados, glória a Deus por mais uma noite maravilhosa que estamos na presença do nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham, meu muito obrigada, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Glória a Deus, esses dias, ontem à noite, nem hoje pela manhã não coloquei nenhuma mensagem, mas o Senhor nosso Deus é aquele que está cuidando muito bem de nós, né? Glória a Deus. E eu daqui sempre lembrando de cada um de vocês nas minhas orações, né? Eu digo cada um no sentido de todos os inscritos, todas as pessoas que nos acompanham, mesmo sem saber o nome, mas eu sei que o Senhor conhece, né? Cada um de vocês. O Senhor sabe a necessidade de cada um e sempre apresentando nas orações, porque nós sabemos, meus amados, que a oração, né? Ela move a mão de Deus. Quando nós oramos, o Senhor está abençoando, né? Glória a Deus, o Senhor está fazendo aquilo que cada um de nós precisamos, né? Glória a Deus, porque o Senhor nosso Deus é maravilhoso, glorioso e poderoso, né, meus amados? Independentemente de qualquer coisa, Ele está no controle de tudo e Ele conhece todas e qualquer situação que nós vamos passar e Ele age em todo o tempo, em todos os lugares, né? Graças a Deus. Por isso, meus amados, não só por isso, né, mas porque nós precisamos estar em comunhão com Deus, mas nós não podemos parar de orar, né, glória a Deus, nas nossas dificuldades, no nosso momento de alegria, em todo o tempo, que nós possamos estar na dispensação desse Deus, que é maravilhoso, poderoso e que cuida de nós nos mínimos detalhes, né, graças a Deus, o nosso Deus é lindo. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, a gente vai estar lendo o versículo de número 18 e 19, amém? Glória a Deus. E nos diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados e os pôs sobre o jumento. E disse a seus jovens: Ide adiante de mim, eis que eu vos seguirei de perto. Porém, não declarou a seu marido Nabal. Vamos ler aqui o 20 para fechar, amém? Glória a Deus. E diz assim: E sucedeu que, andando ela, montada, num jumentinho, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles, né? Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra, meus amados, que em todo o tempo nós temos que saber tratar as pessoas, né? Glória a Deus, nós temos que saber cuidar daquelas pessoas que cuidam de nós e até mesmo daquelas que não cuidam de nós, né? Glória a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer o bem a todos, né? Não devemos fazer acepção de pessoas, não, mas em todo o tempo nós devemos cuidar daquelas pessoas que estão em volta, né? Glória a Deus de nós, né? Graças a Deus. E quando nós temos a oportunidade de ajudá-las, né? Não podemos fugir desse compromisso, né? Temos que ajudá-las, porque nós sabemos que o Senhor nos ensinou a amar, né? A Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos fala sobre isso, né? Nosso amor tem que estar em Deus sobre todas as coisas. Porque quando algo mal vier nos acontecer, nós temos o nosso Deus para nos refugiar. Quando nós vamos perder nossa família, né, alguém dos nossos familiares, a gente sabe que nós temos Deus para nos refugiar, para cuidar de nós, né? Então, o nosso amor maior tem que ser ao nosso Deus, porque Ele é o primeiro lugar na nossa vida, né? E a palavra de Deus nos diz que o próximo, como a nós mesmos. Não é fácil, né? Mas é assim que tem que ser. Assim como nós queremos que as pessoas façam bem para nós, nós temos que fazer o bem para elas também, né? Glória a Deus. Em todos os momentos nós temos que dar exemplo. A palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que nós queremos que os outros façam conosco, nós devemos fazer também para com eles, né? Então, glória a Deus. Amar, respeitar, enfim, essas coisas que verdadeiramente faz o bom cidadão, né? E o bom servo do Senhor, né? Porque nós temos visto muitas pessoas que amam, apenas aqueles que amam ela, né? Mas o Senhor Jesus nos diz que nós devemos ir mais além, amar até aquele que nos persegue. Tarefa difícil, mas o Espírito de Deus está em nós, nos ajudando a ser assim como o Senhor tem mandado, né? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. A palavra de Deus nos diz que nos tempos de Davi, né? O profeta Samuel falecera, e Davi vai para o deserto.
e ali no deserto, quando ele chega naquele deserto, ele e seus homens, né, foi com 400, né, 200 ficou guardando a bagagem, e a palavra de Deus nos diz que ali estavam os servos de Nabal, né, tosqueando as ovelhas, e Davi e seus homens, né, ali fizeram amizade com aquele servo de Nabal, porque a palavra de Deus nos diz, né, depois aqui a gente viu o relato do servo de Nabal contando para Abigail, né, que eles nunca tiveram agravo nenhum com Davi, né, com seus homens, e antes, né, Davi e os homens dele serviam de muro para eles, ou seja, servia de proteção para ele, glória a Deus. E Davi, na hora da necessidade, estava sem nada, mandou que seus homens fossem até a casa de Nabal, né, até lá em Nabal, até lá onde estava Nabal, para pedir comida, né, para pedir água, pedir algumas coisas para Nabal. Mas Nabal, a palavra de Deus nos diz que a resposta de Nabal foi dura. A resposta de Nabal foi: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Né? Fez de conta que nem conhecia Davi. Né? Falaram que cada um dos, com tantos servos, né? Cada um ia aos seus senhores. Né? Ele não ia pegar as coisas dele para dar para uma pessoa que nem conhecia. Né? Então, olha que resposta dura de se dar. Né? Em vez de dizer que não podia ajudar por algum motivo ou por outro, né? Que na verdade ele podia ajudar, ele não podia nem dizer que não podia, né? Ele já falara que não quisera ajudar, mas não é nem por dizer que não quisera ajudar, mas a forma como ele falara, né? Quem é esse Davi, né? Que não conhecia. E assim os servos de Davi chegaram falando para Davi acerca de como Nabal tinha os recebido, né? Glória a Deus, e como Nabal tinha falado. Davi tinha mandado eles saudar Nabal gentilmente, e Nabal tratara eles mal, né? Respondendo duramente, né? Glória a Deus. Mas o nosso Deus, meus amados, é um Deus poderoso, um Deus de provisão, que todos aqueles que vai a Ele não rejeita de mão vazia, e Ele não nos trata mal. Em todo tempo, Senhor, quer o nosso bem, graças a Deus. Ali a fúria entra no coração de Davi, a ira se apodera de Davi, e Davi pede para seus moços, né? Pegar a espada, né? E ele também pegar a dele, porque não iria sobrar ninguém na casa de Nabal, nem sequer o menino. Olha que ira grande que veio ao coração de Davi. É por isso que a palavra de Deus nos diz, né? Que a palavra brava, né, ela suscita a ira, mas a palavra branda, né, ela desvia os furores. Então, vamos tomar cuidado, meus amados, com as palavras que têm saído da nossa boca. Vamos ser brandos, né? E vamos profetizar bênção para nós, bênção para nossas casas, e aquilo que nós não podemos fazer. Vamos falar que não podemos, mas sem ironias, sem rancor, sem assim querer maltratar, ou querer ser mais ou mais, querer ser mais do que os outros, mas em todo o tempo, falando a verdade de maneira sincera e com simplicidade, e agradando ao Senhor em tudo, né? Glória a Deus. Que nós possamos ter palavra de ânimo, de força e de consolo na nossa boca. Porque verdadeiramente, às vezes a pessoa já está desanimada, chega alguém falando coisas pesadas, dizendo não vai ter jeito mesmo, a pessoa desanima mais. Mas quando nós somos positivos, damos palavras de incentivo, aquela pessoa se anima e ela acredita que o milagre pode acontecer, né? Glória a Deus. Então que nós possamos ser assim, né? Ser bênção na vida das pessoas. Aqui a palavra de Deus nos diz que a ira subiu até Davi, a vontade de Davi, né? Era de acabar com todo ali aquele povo de Nabal. Mas a palavra do Senhor nos diz que sobra um dos jovens ali, né, que tem ali um dos jovens, que fala com Abigail acerca do que aconteceu. E a Abigail logo se apressou, né, e ter com Davi, porque ela sabia que o mal estava determinado. Glória a Deus, que você se apresse, que nós possamos nos apressar, meus amados, sempre em estar na presença do Senhor. Quando sentir vontade de orar, ore, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque pode estar algum mal querendo ocorrer, e o Senhor quer usar você por meio da sua oração para dar o livramento, para dar o livramento a você, para dar o livramento à sua casa, assim como dera livramento à casa de Abigail por meio dela, né? Glória a Deus, porque muitas vezes acontece, a gente está na rua, a gente está em algum lugar e vem aquela vontade de orar, então a gente tem que respeitar a vontade do Espírito Santo e tentar parar, tirar um momento para ficar na presença dele, porque às vezes é o Senhor querendo livrar a mim, querendo livrar você, ou querendo livrar as nossas casas, né? Glória a Deus. Então não deixe de orar,
quando sentir vontade. E se não sentir vontade, ore da mesma forma, né? Glória a Deus. Porque nós temos que estar em comunhão com Deus. A nossa carne não sente vontade de orar, mas o nosso espírito, ele clama pela presença do Senhor nosso Deus, né? Glória a Deus, porque o nosso espírito veio de Deus. Então, por isso que ele clama pelas coisas do alto. E quando nós conversamos com Deus, por meio da oração, quantos livramentos, quantas bênçãos nós recebemos da parte do Senhor. Glória a Deus. E ali a palavra do Senhor nos diz, né, que ela se apressou. Aqui foi o versículo que nós lemos, né, e colocou ali todas as coisas que nós lemos agora há pouco na jumenta e foi encontrar com Davi. E quando ela encontrou-se com Davi, a palavra de Deus nos diz que ela desceu na presença de Davi adorando, né, ali e pedindo para Davi não fazer nada, né? Que Davi respeitasse, né? Que Davi, assim, como é que diz? Que Davi viesse ter misericórdia da casa dela, da família dela, e que Davi viesse, assim, não levar em consideração, né? A palavra não é respeitasse, né? Não levasse em consideração a loucura de Nabal, que Davi não olhasse para a loucura de Nabal, mas que Davi olhasse para ela, para sua casa e recebesse aquilo que ela estava dando, né? Porque nós vemos que quando ela chega na presença de Davi, não foi adorando, corrigindo, foi se humilhando e falando para Davi não levar em consideração do seu marido, né? Porque Nabal, né? A loucura, né? O nome dele já diz, né? A loucura estava sobre ele, aquele homem. E ali ela fala para Davi não fazer tal coisa, para que não viesse ter sangue, né, inocente na mão de Davi. E Davi ali aceita o conselho daquela mulher. E ali Davi retira-se com seus homens, né, e fala para ela ir em paz, porque certamente ele não faria mais nada, porque ele aceitou o conselho dela. Então vejam como é maravilhoso a gente ter a palavra certa na hora certa, né, glória a Deus, e estar diante do Senhor, pedindo sabedoria, porque o Senhor é que nos dá sabedoria e discernimento para nós fazermos todas as coisas. Aquela mulher foi sábia, e ali Davi retornou, né, aceitou ali as coisas que ela levara, e retornou com seus homens. E aquela mulher ficaram em paz, né? Glória a Deus. Aquele instinto de morte de Davi foi aplacado pelas palavras brandas que saíram da boca de Abigail. Então, nessa noite, no momento que você vê esse vídeo, eu, assim, também profetizo em nome de Cristo Jesus que todo espírito de morte, todo espírito de depressão, de opressão, saia da sua casa em nome de Cristo Jesus. E que você tenha a bênção da sabedoria da sua vida, né? Para fazer as coisas de conformidade ao Senhor. E através de você, atrair bênção para a sua casa, né? Glória a Deus. A ordem de morte que estava sobre a casa de Abigail caiu por terra em nome de Cristo Jesus. Então a ordem de morte, de destruição, de separação, né? Que o inimigo tem tentado destruir as famílias. Nessa noite também caia por terra em nome de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Abigail não tinha contado nada a Nabal. Retornou, também não contou nada para Nabal, porque Nabal estava cheio de vinho. Mas no outro dia, quando ele estava já sadio, já estava bem, ela contou o que aconteceu, né? E a palavra de Deus nos diz que Nabal sentiu uma dor. E depois, após 10 dias, né, Nabal acabou perdendo a vida. Então Davi entendeu que o Senhor foi aquele que pelejou por ele contra aquele que lhe fizera mal, né, e que não estava assim na posição diante do Senhor nosso Deus. Então o que é que nós temos que fazer, meus amados? Em tudo, entregar na mão do Senhor. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que peleja nossas batalhas, né? Glória a Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, os problemas não são só nossos. Não, agora os problemas é nosso e do nosso Deus. Ou seja, aquilo que eu não posso fazer, eu tenho um Deus que faz por mim, glória a Deus. Aquilo que você não pode fazer, você tem um Deus que faz por você. E esse Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos vingar de ninguém, não. Se você tem ódio de alguém, peça perdão ao Senhor. Peça o Espírito Santo de Deus que lhe dê força para perdoar e tirar esse sentimento mal do seu coração. E nunca queira fazer justiça com suas próprias mãos. Não faça isso. Mas deixe para que o Senhor venha julgar a sua causa, né? A justiça pertence ao Senhor, né? Glória a Deus. E o Senhor é aquele que faz justiça. E Ele não é vingativo, porque Ele julga com sabedoria e faz as coisas que é certo, né? Então, glória a Deus por isso, né? A palavra de Deus nos diz que Davi acaba o quê? Mandando chamar Abigail para que ela possa ser sua mulher, né? E assim Abigail acaba se tornando
mulher de Davi. Então, o Senhor nosso Deus tem seus meios de trabalhar na minha e na sua vida. Eu não sei o que você busca, mas confie no Senhor. E não se esqueça, fique sempre na presença do Senhor. Tire sempre tempo para orar, tempo para meditar na palavra, porque é o Senhor nosso Deus que nos conduz de vitória em vitória, né? Passamos por lutas, sempre passamos por lutas, porque ninguém passa nessa terra sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, e é bom que nós tenhamos luta, que nós tenhamos dificuldades, porque essas lutas, dificuldades nos levam mais para próximo do Senhor, as lutas, dificuldades nos capacitam mais para aconselhar as pessoas, para que nós possamos também abençoar mais as pessoas, porque quando nós passamos, nós podemos interceder até de maneira mais veemente, porque você tem a experiência daquilo que aquela pessoa está passando. Então, as lutas, elas servem para isso, para nos aperfeiçoar, para nos levar mais para perto do Senhor e para nos preparar para pegar uma bênção maior lá na frente, né? Porque tem coisas que nós não estamos preparados, então o Senhor nos dá, né? Mas quando Ele nos prepara, aí Ele nos dá, né? Glória a Deus. Todas as bênçãos o Senhor tem para nós, e a maior dela, meus amados, nós já temos, que é a presença de Jesus. Então, se nós já temos Jesus na nossa vida, as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é muito bom. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada, meu Deus, por todas as instruções que o Senhor nos dá, dia por dia, por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a te obedecer e ser aquilo que está no Teu coração. Meu Pai, visita cada um dos Teus filhos nessa noite. Livra-o do acidente do corpo e da alma. Pai, o Senhor sabe o que cada um deles está passando. Vai entrando, Pai, com providência na vida de cada um. Aqueles que estão com causa na justiça. Meu Deus, o Senhor é advogado por excelência. Meu Pai querido, Senhor médico dos médicos, vai curando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, na UTI. Meu Deus, o Senhor Deus que visita. Visita, Pai, cada um dos enfermos nessa noite. Visita aqueles que estão oprimidos. Meu Deus, vai libertando em nome de Cristo Jesus. Aqueles que estão passando por problemas de depressão. O Senhor, nosso libertador. Liberta da depressão. Liberta dos vícios, meu Deus, aqueles que estão lutando contra os vícios. Meu Deus, quantas pessoas nas mãos do inimigo, com vícios de droga, de bebida, de prostituição, vícios que não agradam o Senhor, mas o Senhor pode libertar, meu Pai. Liberta em nome de Cristo Jesus essas vidas, em nome do Teu Filho amado, nós te pedimos. Cura, meu Deus, salva, vai transformando, Pai, cada coração, cada vida, de conformidade à Tua vontade. Nos prepara, Senhor, para encontrar contigo. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, dá uma noite de paz, de tranquilidade, na Tua presença. Obrigada, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor cuida de nós até mesmo enquanto dormimos. Meu Deus, Tu és lindo, poderoso e maravilhoso. Nós te agradecemos por tudo, Pai querido, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, tremendo e poderoso. Visita, meu Deus amado, cada um daqueles que perderam os seus entes queridos, que estão com o seu coração triste. Espírito Santo, vai consolando, vai trazendo paz, traz alegria a esses corações novamente, meu Deus, porque o Senhor é o dono de tudo. Pai, Tu és lindo, poderoso e maravilhoso. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E já cremos na nossa vitória. Nós cremos na vitória de cada um dos Teus filhos, porque nós sabemos que quando o Senhor traz alguém para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem, não é simplesmente porque tem que ouvir, mas é porque o Senhor quer abençoar. Então abençoa cada um deles nessa noite, ou no momento que eles verem esse vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Um forte abraço, queridos. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês. Eu sei que vocês também oram por mim. Eu agradeço a cada um de vocês que oram por mim. Vocês que sempre compartilham aí a palavra do nosso irmão Leonardo, que tem sido assim uma bênção, né? Glória a Deus. Sempre compartilha a palavra. Cada um dos irmãos, né? Irmã Viviane. Enfim, é tanta gente que agora até me fugiu da memória. Mas, irmãos, sou feliz porque sei que nessa obra não estou sozinho, né? Vocês têm sempre me ajudado, né? E essa obra é algo do coração de Deus, né? Eu acho que se fosse por mim mesmo, acho que eu nunca teria um canal. Mas o Senhor foi falando no meu coração, e estamos aí, né? Para fazer a obra do Senhor até o dia que o Senhor assim nos permitir, né? Então, um forte abraço a todos, uma boa noite, meu muito obrigada a cada um de vocês, né? Que estão sempre aí conosco nos comentários. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Beijo. Fica na paz.